Andam procurando a razão de viver, nesse mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos tentando achar algo que pra vida o valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, posto paz e amor, só Jesus pode dar. Assim você será bem feliz em Jesus. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, posto paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. E assim você será bem feliz em Jesus. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo a todos com uma passagem que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículos 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Uma vez que chegamos à fé em Cristo, nós somos convidados a abandonarmos o nosso jeito de ser de antigamente, de antes da fé, para andarmos conforme os ensinamentos do nosso Senhor. Com essa palavra, saúdo a todos e nós iniciamos nosso culto em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a abaixarmos a cabeça e orarmos. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que Tu nos dás de mais uma vez meditarmos na Tua palavra. Clamamos que fale conosco, que nos ajude a entender cada vez mais a Tua vontade, o Teu querer e a vivermos conforme os Teus ensinamentos. Nos perdoe porque nós normalmente seguimos os nossos próprios desejos, o nosso próprio coração e deixamos a Tua palavra, os Teus ensinamentos de lado. Nos perdoe por isso, fortaleça a nossa fé através da pregação da Tua palavra, que o Teu Espírito esteja nos instruindo neste momento. Por Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, semana passada lemos e meditamos sobre Gênesis 12, os versículos 1 a 3, e hoje quero dar sequência nos versículos 4 e 5. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprado em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Queridos, no culto passado, nós meditamos sobre a história de Abrão. Deus o chamou para ele sair da sua terra, do meio dos seus parentes, para ir para a terra que ele iria lhe mostrar.
Deus o chamou e prometeu fazer daquele homem idoso, esposo de uma mulher estéril, uma grande nação, o abençoando tanto que as bênçãos derramadas sobre ele transbordariam sobre nós até hoje. Abraão creu no Senhor, nas suas promessas, e foi ricamente abençoado. De fato tornou-se bênção para toda a humanidade. Ele foi ancestral de Jesus Cristo, que se entregou na cruz por cada pessoa, por toda a criação. E ao longo de sua vida nós percebemos que Abraão não foi perfeito. Ele também pisou na bola muitas vezes, duvidou, se cansou de esperar pelas promessas de Deus. Mas isso deixou marcas profundas na sua família, na sua vida. No entanto, ele sempre se voltou para Deus arrependido e se manteve no caminho que Deus propôs para ele. A Bíblia fala que ele foi justificado não pelas suas obras, mas pela fé, pela sua confiança em Deus. Ele realmente assumiu seu compromisso com o Senhor. Sobre ele o apóstolo Paulo disse: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Romanos 4, versículos 2 a 3. As bênçãos derramadas sobre a vida de Abraão não foram recompensa dos seus próprios atos, mas dádivas, presentes de um Deus amoroso e fiel. E nesse sentido nós precisamos sempre refletir sobre tudo que Deus nos concedeu e nos concede. Como nós temos agradecido pela provisão, pela proteção, pela saúde, pelos amigos e pela salvação. Jamais poderíamos nos esquecer disso, mas sempre vivermos em gratidão, servindo ao Senhor e ao próximo. A marca de Abraão foi sua obediência. Junto da história de Abraão, nós conhecemos um outro personagem, seu sobrinho Ló. Nos versículos de hoje nós lemos que quando Deus chamou Abraão, o Ló seguiu o seu tio. Abraão pegou sua esposa, seus servos, todos os seus bens que tinha adquirido, seu sobrinho Ló, e foi para a terra prometida de Abraão, de Canaã. Quando eu estava preparando a pregação sobre o chamado de Abraão, fiquei pensando no Ló, que aqui aparece de uma forma bem apagada. Ele é apenas mencionado como o sobrinho que segue o tio. O chamado de Deus não menciona Ló. Não sabemos por que ele tomou essa decisão. Não dá para a gente afirmar que Abraão o convidou, mas de repente Ló talvez tenha percebido que essa seria uma boa opção, que ele ganharia alguma coisa com isso, se beneficiaria de alguma forma, mas nós estamos apenas especulando, não sabemos quais os reais motivos. Contudo, o simples fato de Ló estar perto do tio já era um motivo para ele perceber o Deus que chamou seu tio era fiel e poderoso pelos sinais que ele vinha realizando na vida de Abraão. Mas o que aconteceu com Ló? Como ele interpretou esses sinais junto ao tio Abraão? Que escolhas ele fez na sua vida? No capítulo 13, nós lemos que Abraão e Ló eram ricos. Eles tinham muitos bens ao ponto de que não dava mais para eles morarem próximos, perto um do outro. Não havia espaço suficiente para os seus rebanhos. E isso logo causou um problema, uma confusão entre os seus pastores. Abraão ficou sabendo disso, convidou seu sobrinho Ló e disse para ele: meu sobrinho, eu tenho carinho por ti, mas não dá mais para a gente ficar tão próximo, porque nossos bens já são bastante, a terra
não sustenta nós dois mais. E propôs que eles então se separassem. Ló olhou para uma terra de onde eles estavam, uma terra bonita, uma terra produtiva, uma terra fértil, e ele decidiu, então eu vou para aquela direção, para o lado de duas cidades, chamada Sodoma e Gomorra. Ló partiu para essa terra com tudo que ele tinha, com seus bens, e aqui nós encontramos uma primeira escolha ruim que Ló fez. Quando Deus chamou Abrão, ele disse: Abrão, sai do meio da tua terra, da cidade que você mora, do meio dos seus parentes e vai para o lugar que eu vou te mandar. Deus tirou Abraão do meio em que ele vivia, que era um meio perverso, de costumes e tradições idólatras. Ló, ao se aproximar da cidade novamente, estava indo a uma direção perigosa. Ele estava indo em direção daquilo que acabaria lhe prejudicando toda a sua vida, toda a sua descendência. A influência daqueles povos pagãos, idólatras, perversos de Sodoma e Gomorra iriam causar danos profundos na vida deste homem. Por outro lado, era uma tentação ir para lá, pois as cidades naquele tempo eram lugares mais seguros, mais protegidos, entre aspas. No capítulo 14 nós lemos que Ló já morava na cidade de Sodoma. E aconteceu uma guerra naquela cidade, outros povos vieram, invadiram aquela cidade, destruíram a cidade, levaram Ló, sua família e seus bens como prisioneiros. Abraão ficou sabendo disso e juntou seu exército, mais de 600 homens, e foi resgatar Ló e sua família. Venceu aqueles inimigos que levaram seu sobrinho e o trouxeram de novo sãos e salvos com tudo que eles possuíam. No Novo Testamento, Pedro afirma em uma de suas cartas que Ló vivia um constante conflito de consciência. Diz: mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. 2 Pedro 2, 7 a 8. Ou seja, o Ló era um bom homem, era um cara justo, procurava fazer o que era certo, mas vivia no meio de um povo depravado em todos os sentidos. Ele sabia que ali não era um lugar bom para ele estar. Ele sabia que aquilo ali não era um lugar bom para ele criar a sua família. Mas ele não queria sair do conforto. Não queria sair de um lugar protegido, entre aspas. Tirava algum proveito dali. Em que lugares e em que tipo de coisas nós estamos envolvidos que sabemos que é errado, que vai acabar mal, mas não queremos nos afastar? Em Sodoma e Gomorra se encontrava todo tipo de maldade e perversidade. No capítulo 19 de Gênesis, Ló recebe 2 anjos, mas ele não sabia. Esses 2 homens vinham entrando na cidade. Ló estava ali perto do portão da cidade, quando viu esses homens chegarem, e foi ao encontro deles e os recebeu, e disse: venham comigo, venham passar a noite na minha casa. Os homens não queriam, mas o Ló insistiu tanto, que eles acabaram cedendo, e foram para a casa do Ló. Ló deu um banquete para esses homens, os recebeu muito bem, mas de repente eles são despertos por um barulho.
alguém batia na porta da sua casa. Quando Ló abriu aquela porta, ele se deparou com uma cena inesperada. Diz a Bíblia que todos os homens, ricos, pobres, de todas as classes, estavam lá na porta. E eles disseram ao Ló: traga esses 2 homens para cá, para que nós tenhamos relações com eles. Eu imagino que o Ló deve ter ficado com suas pernas tremendo diante daquela cena, e as relações que esses homens queriam ter com os hóspedes de Ló não eram relações de comércio, de negócio, eram relações sexuais. O Ló propôs então entregar suas filhas para que aqueles homens deixassem os seus hóspedes em paz. Nós não sabemos o que moveu Ló a fazer um absurdo desses, a entregar as suas filhas para aqueles animais que estavam lá fora, mas essa foi a sua proposta. Os homens ficaram enfurecidos e queriam à força tirar os homens de lá. E os 2 hóspedes puxaram Ló para dentro, fecharam a porta e o cegaram momentaneamente. Esses homens não conseguiam achar a porta da casa, nem as janelas, e por isso foram se dispersando. A maldade e a perversão daquela cidade onde Ló morava era evidente. E sua degeneração pessoal também foi demonstrada quando ele ofereceu suas filhas, virgens, para proteger os seus hóspedes. Então o Ló recebe uma ordem clara dos anjos: pegue toda a sua família, seus amigos, e saia da cidade imediatamente, porque Deus a destruirá. Não sobrará nada dessa cidade para contar história. Ló foi então ao encontro dos seus genros, ele tinha mais filhas. Os genros tiraram sarro dele, disseram: você está ficando louco, e não deram ouvido. Ao raiar do dia, Ló ainda estava dentro da sua casa. Os anjos insistiram com ele novamente, disseram: Ló, saia logo da cidade, porque tudo vai ser destruído. Depressa, leve daqui sua mulher, suas filhas, ou vocês também serão mortos, com o castigo que virá sobre a cidade. Tendo ele hesitado, diz a Bíblia, os homens o agarraram pela mão, também sua mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Gênesis 19, versículos 15 e 16. Ló custava confiar no Senhor. Ele continuava apegado àquelas cidades. E um dos visitantes o alertou novamente: fuja por amor à vida. Não olhe para trás. Não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Gênesis 19, 17. Uma ordem muito clara. Mas Jó hesita novamente. Ele queria aquilo que ele achava que era melhor, que era mais cômodo para ele. Ele queria negociar com o Senhor. E ele disse: Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua bondade, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para a montanha, senão essa calamidade cairá sobre mim e eu morrerei. Aqui perto tem uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequeno, lá eu serei salvo. Gênesis 19, 18 a 20. Deus novamente salva a vida do Ló, mas a história do Ló termina no Antigo Testamento, nesse capítulo 19. Ele acabou virando uma marionete na mão de suas 2 filhas, embriagado pelas filhas
teve relações sexuais com elas, porque elas pensaram: nosso pai já está idoso, nós não temos marido, a família do nosso pai vai se acabar, então vamos embriagá-lo, vamos ter relações com ele para que o nome dele continue. Uma mentalidade que elas com certeza adquiriram lá em Sodoma. Incesto, algo que não aprovava, que Deus não aprovava. Queridos, é muito interessante. Ló não tinha firmeza em suas decisões, não foi capaz de confiar inteiramente nos mensageiros de Deus. Eles tiveram que tomar o Ló pela mão, insistiram tantas vezes, mas ele não aceitou. Arrastaram Ló para fora da cidade para que ele fosse salvo. Ló fugiu para uma pequena cidade chamada Zoar. Ele não ficou ali por muito tempo, não se sentiu seguro, foi para uma região montanhosa, ficou morando lá numa caverna com suas filhas, onde aconteceu aquela cena deplorável das filhas com ele. Ló se afastou dos caminhos do tio Abrão, que era a obediência e a fé em Deus. Ló se afastou da trilha de Deus em direção à bênção, diferente de Abraão, que confiava prontamente no Senhor diante de suas ordens. O Ló vacilava. Ló nunca conseguiu estabelecer uma história própria e pessoal com Deus, mas nem por isso Deus não deu chances para ele infinitas. Com ele, percebemos como é o coração do ser humano. Ele não permaneceu com o Senhor. Deus chamou Abrão para perto dele. Ele deveria se afastar de tudo aquilo que o confundisse, que não viesse das ordens de Deus. Abrão seguiu esse caminho, mas Ló andava sempre perto do perigo. Estava sempre em cima do muro. Não se decidia de uma vez por todas pelos caminhos do Senhor, como foi com seu tio Abrão. Sua história foi abreviada. Quero ir concluindo e quero fazer um desafio a você. Leia o capítulo 4 de Efésios, todo o capítulo 4. Eu quero partilhar aqui um trecho, os versículos 14 e 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, a saber, Jesus Cristo. Queridos, como é que tem sido isso na sua vida? Para pensar quantas e quantas vezes o Senhor já te deu alguma chance, já te chamou pelo teu nome, já chamou você para perto dele, mas você continua achando que do seu jeito é o melhor e fica andando na beirada do perigo. Eu já fiz isso muitas vezes. E eu me lembro de algumas vezes em que eu sinto que Deus estava me puxando pelas mãos, como fez com o Ló. Mas mesmo assim eu ainda achava que o caminho que eu devia ir era o que eu tinha planejado, e não a obediência, a fé. O exemplo de Cristo também é muito especial para nós nesse sentido. Na tentação do deserto, o diabo fez 3 propostas para ele, que a gente até poderia dizer eram irrecusáveis, mas ele optou por obedecer a Deus e a sua palavra. Como está isso na sua vida?
Queridos irmãos, não sejamos como Ló, teimosos, que andamos na beira do perigo, que andamos num lugar que vai acabar com a nossa vida, com as pessoas ao nosso redor, com a nossa família. Nos entreguemos ao Senhor, andemos com Ele em obediência e fé. Que assim seja. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, nos perdoe pela nossa teimosia, pela nossa insistência em nossos planos. Ajuda-nos, Senhor, a nos afastarmos daquilo que é perigoso, que vai destruir a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos um coração puro, um coração fiel que se volta para Ti inteiramente. Ajuda-nos a nos levantarmos quando caímos e não olharmos para trás, mas olharmos para Ti e caminharmos na Tua direção. Te pedimos, Pai, que abençoe e guarde cada pessoa que está ouvindo essa pregação. Toque os corações de cada um para que tomem a decisão certa, para que andem contigo em obediência e fé. Guarde nossas famílias, nossos lares, nosso trabalho. Entregamos nas Tuas mãos as pessoas que estão enfermas. Cuida de cada uma, Pai, das pessoas que estão enlutadas, que elas sintam o Teu consolo e o Teu conforto. Tudo isso nós clamamos a Ti. E aquilo que não conseguimos lembrar com as nossas palavras, queremos incluir na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele proteja e fortaleça você e sua família na fé em Jesus Cristo. Fiquemos na paz de Deus. Amém. O tempo foge, as horas vão, e nada vos detém. Também teus anos passarão, e estarás no além. Bem antes de anos filar, a flor de perto está. Não cessa de por te chamar. A cruz de Gólgota, a cruz de Gólgota, o mundo ao pecador atrai, com brilho enganador, mas o prazer logo se esvai, só resta aqui sabor. Bem antes de anos findar, a cruz de de por te chamar, a cruz de Gólgota, a cruz de Gólgota, paciente está a esperar, se a porta vens abrir, deixando teu Senhor entrar, a fim de te remir. Bem antes de de por te chamar, a cruz de Gólgota, a cruz de Gólgota. Jesus conhece o teu viver, teus erros e aflição. Se crês no seu total poder, terás a salvação. Bem antes de a noite perto está, não cessa de por te chamar, a cruz de Gólgota.